Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Hoje vamos dar prosseguimento à série de entrevistas com os produtores independentes que nos ajudam a fazer a grade de programação aqui da TV. Eu tenho a satisfação de receber aqui um companheiro muito conhecido da nossa grade de programação e você, que é nosso telespectador, já ouviu algumas vezes aqui na nossa tela, que é o Maurício Max. Maurício Max é jornalista há mais de 40 anos, é produtor, apresentador, é também compositor, músico, diretor da Casa do Compositor Musical e nosso conselheiro aqui na TV Comunitária. Participa também como produtor do programa que vai ao ar aos sábados, que é o Bate-Papo Semanal. Mas o Maurício veio aqui para falar do seu programa, que já tem 10 anos, que é Momentos de Emoção. Obrigado, Maurício, é uma satisfação recebê-lo aqui. Conta pra gente aí, qual foi a ideia, como que surgiu essa ideia há 10 anos atrás de fazer esse programa? Moisés, obrigado pela oportunidade da gente poder mostrar esse programa que eu continuo dizendo ao público e os artistas que é inédito do nosso meio. Eu tenho que agradecer à TV Comunitária de ter dado essa oportunidade, porque esse programa surgiu. Eu comecei há 40 anos atrás no jornalismo em rádio. Eu já passei até a minha história aí também, mostrei tudo, as rádios que eu fiz, foi de 80, 90, certo? E depois essa editora me convidou para eu fazer esse livro evangélico e o jornal O Verbo, certo? E eu fui contratado por ela para fazer essas duas obras. E essa obra aqui eu tinha dado ideia da gente fazer a vida desses bispos todos, como é que eles chegaram ao Evangelho. Foi disso aqui que eu depois vi que tinha que fazer com os artistas também, certo? Porque aqui é a história deles. Então essa história aqui foi para várias igrejas evangélicas e várias denominações. Se fosse uma só ia vender só naquela. Então esse livro vendeu muito, papel crochê, capa dura, as fotos deles todas aqui, as histórias deles todas, como é que eles chegaram ao Evangelho. Esse livro foi feito em 1991. Então você, nessa ideia aí dessa editora que convidou você, é no sentido de divulgar e de resgatar a história dos pastores, dos evangélicos, bispos, e daí você derivou para os artistas. Exatamente, que os artistas também têm que contar a sua história em vida. Porque depois que ele morre, ele não sente o valor dessa homenagem, lógico. Eu abro o espaço que não é só para cantores e compositores. A vida do seu ídolo é para todas as áreas, que nós temos um ídolo em cada área. Jornalismo, no rádio, enfim, ator, compositor, enfim, jogador de futebol, em todas as áreas nós temos um ídolo. Por isso que o quadro é a vida do seu ídolo. Eu abro o leque, certo? E aqui eu preciso pedir material a eles, porque nem todos têm material. Eu tenho cuidado de guardar, certo? Se fosse uma TV aberta, a Globo, eles não precisavam trazer. Eles têm esses arquivos, desde quando o ídolo era novo e tal. Quer dizer, então, eu sou obrigado a pedir material a eles, porque a história é uma só, não tem duas. Quanto mais a gente ilustrar a história, ela fica mais bonita, certo? Claro. Então, eu tenho certeza disso, porque aqueles que me trazem material, reportagem, fotos, vídeo e tal, fica muito bom, certo? E isso me fez, como é que se diz assim, ter um ligeiro, como é que se diz, uma ligeira satisfação em fazer esse quadro, porque eles me perguntam até quanto é. Pô, você me dá 1 hora, me dá um diploma, me dá o DVD, vai dar entrevista, eu digo, não é nada, porque a homenagem não pode ser cobrada, certo? A homenagem é gratuita. Então eles ficam tudo gratos a mim, certo? E o público também, quando eu estou acabando, eu dou o meu telefone para o público também, se você quiser ganhar um DVD da história da vida desse grande ídolo e tal, você liga e tal. E o público depois liga e diz, pô, teu programa é sensacional, Cultura Viva e tal, não conhecia a história dele, né? E isso eu provo porque no YouTube eu tenho acesso de 12 mil, tu pode entrar lá, tu vai ver 5 mil, 6 mil,
Quer dizer, isso de acordo com o fã-clube de cada um, lógico. Agora, você tem ideia de quantas pessoas você já homenageou? Nesses 10 anos eu tenho mais ou menos 300 e poucos vídeos. Agora, eu não posso botar tudo, porque eu, se soubesse fazer, eu botaria. Mas é minha filha que bota aos poucos, ela não tem tempo e tal. Mas é 1 hora cada um, certo? Então, essa 1 hora cada um demora, né? Claro. Exato. Mas eu tenho certeza que com o tempo eles todos vão chegar lá, certo? Porque aí eu estou concretizando mais o fechamento desse quadro. As histórias dele vão ficar eternamente, certo? Mas isso é muito bonito, né? Você qualquer hora. E quando eles morrem, eu repriso também e tal. Quer dizer, então eu acho que o quadro me dá essa satisfação toda a mim, ao público e ao próprio artista. Agora, o que lá no fundo da alma do Maurício Max fez ele, a partir de um trabalho profissional com personalidades evangélicas, qual o insight, quando deu esse estalo para você, você sente satisfação, a gente vê pela sua fala, que você se integra efetivamente a esse programa. O que fez? Tem alguma coisa aí que... Não, eu apenas, como eu fiz com o livro, que eu demorei para entrevistar esses bispos todos, 1 ano e meio, certo? E eles contando as histórias deles, no lado evangélico, como é que eles chegaram ao evangelho, eu achei que os ídolos, os artistas também tinham bonitas histórias, entendeu? Porque o livro foi que me deu essa ideia, entendeu? A história de cada um dentro da vida dos ídolos também ia me dar muita satisfação, e a eles também, né? Porque eles falam muito, eu também sou jornalista profissional, e eles falam muito que o papel do jornalista é contar a história, né? Então você encarnou isso efetivamente. Eu até faço umas perguntas e tal, lógico, mas eu quero mais que eles contem, porque 1 hora, às vezes, para certos artistas, é até pouco, né? Ele tinha muito mais tempo, muito mais história para contar, mas eu digo, infelizmente é 1 hora só, mas foi feito com muito amor e com muito carinho, dando essa oportunidade a vocês contar a história da vida de vocês. Então, eu acho que o livro foi que me chamou a atenção para fazer a mesma coisa com os artistas. Eles também têm história, tem cada história, tem cada um, tem cada Então, história. é isso que a gente devia entrar um pouco. Você primeiro, quais foram as entrevistas assim que mais te tocaram? Você tem lembrar algumas? É claro que todas elas você tem uma relação profunda com elas e tal, mas quais das histórias que você contou no seu programa que te tocaram mais pessoalmente? Olha, as histórias, sempre que eu digo, não são iguais. Cada uma, por isso que o nome do programa é Momentos de Emoções. Cada história é uma emoção diferente, certo? E um quadro que é a vida do seu ídolo. Então, eu acho que as que me tocaram mais foi aquelas que trouxeram material, que ilustrou a história deles. Eu sentado em casa vendo, eu falei, pô, mas que coisa linda, esqueço que foi eu que fiz, certo? Agora mesmo do Ataúfo Alves Júnior, que pediram até para mim reprisar, passei domingo agora, vou reprisar. Ele foi garoto, nós fomos garotos juntos, para tu ver o que é a vida, né? Nós comentamos isso logo que inicia e tal. Eu morava nessa época, nós tínhamos, eram garotos, 14, 15 anos e tal. Morávamos lá no Encantado, que o pai dele morava lá na época, isso foi 50 anos atrás. E aí jogavam bola e tal. Aí depois, quando eu convidei ele para vir contar a história dele, ele falou para mim, Maurício, quem diria, depois de 50 anos, você está me convidando aqui para me contar a história da minha vida, que naquela época a gente não imaginava isso. Cada um ia seguir o seu rumo e tal. Quer dizer, então essa me marcou muito. E ele depois também me trouxe reportagem, vídeo, ele viajou muito, ele teve uma época que fez muito sucesso e tal. E ele depois me trouxe um vídeo cantando as músicas do pai dele, cada letra, que eu vou te dizer, já não existe mais essas letras, né? Então esse foi um dos que me tocou muito, que foi uma história linda, ele tinha material e tal. Se você puder assistir domingo agora, eu vou até reprisar, que pediram e tal, principalmente que ele morreu agora também. Então, essa foi uma das histórias. A outra também foi do Almir Guineto, também já foi embora, e eu queria marcar com ele sempre, mas a vida dele é muito agitada e tal. Ele falou, Maurício, eu vou fazer um show aí sábado no Clube dos Sargentos da Aeronáutica, lá em Cascadura.
Você vai lá antes de começar o show, você me entrevista, depois fica lá no show, que aí você complementa a minha história passando o show e tal. Essa também me marcou muito, porque eu fui lá, entrevistei ele, a galera dele também, os compositores, o pessoal que faz música. E o Almir Neto é uma figuraça. Sabe quantos acessos tem lá? 12 mil. Quer dizer, ele tem um fã-clube também grande, que ele já ganhou. Ele já ganhou, do samba autêntico e tal. Ele já ganhou. O Almir Neto e tal. Agora, um outro que também marcou, mas que não teve tanto acesso assim, que eu não entendo, foi o Carlos Cola. O Carlos Cola já deu música. Pô, a história dele também foi muito linda, que ele virou e falou assim, numa parada de sucesso de primeiro ao 10º, as músicas todas, mas era minha. Porque ele dá cada música a um artista, isso é um troço inédito também. Claro. Para botar uma música na parada de sucesso já não é fácil. Claro. 10, quer dizer, são histórias que marcam, porque você vê que não é toda hora que eles podem falar isso também. Quer dizer, o quadro dá essa satisfação. Todas as histórias, para mim, é uma satisfação. Agora, umas são mais bonitas, outras menos, de acordo com o material que o artista traz, né? Se fosse mais uma Globo, não precisava, porque a Globo tem o arquivo todo, mostrando até eles novos e tal, né? Quer dizer, mas eu tenho que pedir material a eles e a história fica bonita quando a gente... Agora, como é que consegue garantir que essas pessoas vá e dê a entrevista, etc? Isso dá uma trabalheira enorme, né? A gente que produz programa, porque o cara tem que encaixar na agenda, o cara tem que ir para o local no horário certo. Não é fácil. Como é que é isso? Não é fácil, eu tenho que coordenar com eles as possibilidades deles. Essa semana eu não posso, tal, só daqui a 15 dias, você liga e tal, eu tenho que ficar sempre em contato, porque eles é que têm a agenda deles, eu me adapto à agenda deles, certo? E às vezes tem uns até que demora mais ainda, eu ainda não tenho tempo e tal, eu tenho que ficar com esse contato e tal, contactando e tal. E tem uns que às vezes pedem até para ir lá na casa deles, eu vou, pego câmera, eu vou e a gente grava lá, que a história a gente pode gravar em qualquer lugar, entendeu? Mas que é um trabalho, como é o trabalho do bate-papo aqui também, que eu faço a produção toda, convidar esses artistas todos, também não é fácil. Eles têm as agendas deles. Às vezes marca, aí chega na hora, pô, me apareceu um compromisso, tal, tem que botar outro, entendeu? A produção é uma mão de obra. Mas eu já estava acostumado a isso, porque quando eu fiz rádio também era muito pior. E na época de 80, 90, não tinha o computador lá. Eu tinha que comprar revistas, jornais, fazer a minha produção toda escrita, certo? E ao mesmo tempo isso me dava um trabalho grande. Eu passei uns trechos das rádios que eu fiz, as entrevistas, tal, eu guardei tudo, eu guardo tudo, meu material todo. E a Rádio Gazeta FM, que eu fiz na Guanabara, depois a Bandeirantes comprou, nós continuamos, depois fomos para a Rádio Mauá, que na época era a Rádio do Trabalhador, ela tinha uma audiência. Isso, construída pelo Getúlio. Exatamente. A Rádio do Trabalhador. Depois fomos para a capital. Hoje as rádios e as televisões são em geral dos patrões. E nessa época nós fazíamos a madrugada da Rádio Mauá, e o Adelson fazia da Rádio Globo. Era de meia-noite às 4 e tal. Quando acabava, a gente ia para uma padaria que tem ali na Frei Caneca, do lado do batalhão. O português ali, o seu Antônio, não sei, mas que não deve ser mais o dono, isso tem 50 anos atrás. Ele fazia um café, um sanduíche com queijo fresquinho e tal, e a gente chegava lá para tomar o café, o Adelson também chegava. A gente batia um papo e tal para chegar em casa e deitar e não ter que tomar café, mandar a mulher fazer café e tal. Isso ficou muito marcante também, porque a rádio naquela época era o Adelson num lado e a gente na Mauá e outro, fazendo a mala em samba. Sempre fui amigo do samba. Eu queria que você pudesse aí dar uma palhinha antecipando aí, quais são os próximos que você está pensando aí em entrevistar e tal, etc. A sua lista aí que você não fala para ninguém, dá uma palhinha aí para o nosso telespectador. Eu penso muito, mas depende muito de eu não antecipar por causa da agenda deles. Eu sei, mas você pode dizer, eu estou pensando em entrevistar tal, não dá para antecipar nada para gente? Olha, pensamento eu tenho, mas eu não posso dizer a você agora, porque tem muita gente aí, olha, nesses 10 anos,
Agora, não tanto, porque às vezes eu repriso e tal, porque essa reprise já foi há tempos atrás, quem não assistiu vai assistir, quem assistiu já nem se lembra mais. E mas no início eu vi isso, eu digo, pô, agora eu tenho que gravar toda semana, certo? Para dar uma continuidade de vários artistas mostrar a sua história, né? E isso marcou muito, e na época que eu fazia esse programa, era à noite. Era 7 horas da noite que eu brigava com o Faustão, essa pá toda aí, domingo, né? Quer dizer, e mesmo assim eu testava a minha audiência, porque eles hoje sentam com o controle e não quer saber se é Globo, quer ver mais um programa bom. Eu peguei muitos telespectadores assim, pô, estava trocando de canal e tal, vi lá, que eu também faço a propaganda dele no próprio dia. Eu deixo escrito lá na tela, em cima, a vida do seu ídolo, o nome do artista embaixo, a 1 hora toda, 57 minutos todos. Porque se você está trocando, na época todo mundo, pô, mas todo mundo bota e tira, eu digo, eu não quero saber se todo mundo bota e tira, eu quero saber quanto mais eu informar, não resta dúvida. E se tu está trocando de canal, tu vê duas pessoas batendo papo, tu nem sabe qual é o papo ali, tu muda. E aí, quando ele passa ali, que vê a vida do seu nome artista, ele para, ele está sabendo o que ele está se passando ali. Isso foi um troço que eu criei também. Ah, todo mundo bota e tira, eu não quero saber, eu quero saber que quando tu passar ali, tu vai ver. Agora, Maurício, você falou um pouquinho aí da importância da TV comunitária, mas eu queria, foi muito rápido e tal, então eu queria te perguntar o seguinte, então esses 10 anos foi sempre na TV comunitária? Sempre na TV comunitária. Então, como é que você analisa esse trabalho da TV comunitária, que é uma janela de exibição aí para quem não tem mídia, né? Muito importante, não? Eu acho que toda TV tem a sua audiência, de acordo com o programa, né? E hoje em dia acabou isso, só Globo, de impor você assistir só ela e tal, e outras mais. Então, eu testei que a TV comunitária tem um grande público, como tem também com o bate-papo. Tu se lembra da época do ar, quando estava vivo, a gente botava o público lá no ar, de todos os bairros, o pessoal ligava e tal, né? Quer dizer, então, a TV comunitária tem programas que têm grande audiência, agora de acordo com o gosto do público, né? Claro. Quer dizer, então, toda a TV tem, isso aí não tenho dúvida, umas mais, outras menos e tal. E agora, a TV comunitária também está fazendo uma coisa que já devia ter feito há muitos anos, que é o site. Pelo site ela se tornou uma TV aberta, que vai até para o mundo. Certo? Então, você está aí, eu vou pedir para botar aí de novo, www.tvcomunitariatudojunto.rio. Você pode acompanhar a nossa programação no mesmo horário que está passando na net, em qualquer lugar, no seu smartphone, através do aplicativo do Android também, certo? Ou em qualquer mídia, seja micros de mesa ou notebook. Porque tinha muitas pessoas que queriam assistir, mas eu não tenho net e tal, poxa, eu digo, então teve uma época que vocês botavam e tiravam, não dava aquela constância. Isso, agora está. Agora eu sempre digo, se você não tem net, pode assistir, eu digo até o outro, que é www.tvcerrio.org.br. Então eu divulgo isso, porque isso trouxe mais o público para a nossa TV, certo? Porque hoje em dia tem o Sky, tem a opção dela. Porque nós estamos nas redes sociais também, né? Agora, os programas independentes a gente ainda vai trabalhar porque cada um tem o seu YouTube também, seu canal. Agora, sobre o programa Momentos de Emoções, você tem mais algum aspecto que você queria destacar? Porque eu queria resgatar algumas outras atividades que você faz, mas se você quiser encerrar essa parte. Olha, Momentos de Emoção. A parte do programa Momentos de Emoções, eu agora estou mais satisfeito ainda por causa do site. E muita gente que não assistia e tinha vontade de assistir e não tinha net, então isso me deixava um pouco assim chateado. O programa... Agora todo mundo pode assistir, até o japonês, né? Pode, até de outro... Chinês também, pô. No mundo inteiro. Isso aí tornou a TV aberta. Então, agora vamos falar dos outros trabalhos seus. Sobre o bate-papo semanal, o que você poderia dizer aí? Você também sente, você faz o trabalho de produção junto com a Olga e junto com o Soriano. Exato. O bate-papo foi uma obrigação e uma confiança que o Anuar, nós nos conhecemos já desde a época quando ele radiava Turf, eu fazia lá na Rádio Bandeirante, e na época ele radiava o Turf e o programa nosso era de samba,
Então, o TUF também tinha uma grande audiência. Então, o que eu fiz? Quando ia correr o páreo, eu mandava os turfistas ligarem, se o páreo tivesse 10 números, primeira telefonema, cavalo 1, segundo cavalo 2, né? Lotou o páreo, só no próximo páreo. E o cavalo que ganhasse, a gente dava um CD. Então ficou samba junto com o TUF. Legal. Foi aí que eu vi que o negócio ficou bom. Foi onde eu conheci o nosso amigo Anuar. Grande Anuar. Ele está lá em cima, um grande amigo. Nós fomos amigos. Aonde tiver, Anuar, estamos aqui, hein? Com grande lembrança. Exatamente. Então nós estamos levando esse programa porque ele queria, ele tinha muitas ideias aí, você sabe disso. Claro. Foi na minha gestão, né? Foi. Eu era coordenador geral, quando ele apresentou a ideia do programa, a gente discutiu, etc. Foi. Então o Bate-Papo também é um programa que dá satisfação a nós todos, que eu também digo. Eles vêm aqui sem receber cachê nenhum, certo? Mas eu digo a eles também que hoje em dia, para o artista mostrar o seu trabalho numa TV, é difícil, só pagando, certo? Então aqui a TV faz uma troca, não dá cachê a eles, mas dá oportunidade deles de divulgar o seu trabalho. Então, Maurício, agora para a gente encerrar, dá uma dica aí para o pessoal, como é que você consegue energia para fazer tudo isso? Para a gente encerrar aqui. Eu vou dizer a você o seguinte, eu estou com 76 anos, vou fazer 77 agora em abril. 77 anos, cara? Em abril. Nossa Senhora, se eu chegar Deus lá... Se Deus quiser. Por isso que eu digo que eu tenho uma estrada longa, porque eu entrei há 40 anos atrás e vim fazendo aqui. Só rápido assim, em 97 eu lancei o Guia da Saúde, e não tinha os planos, não tinha os seus livros. Eu dei ideia aos planos, porque isso aqui durou seis meses nas bancas, e depois eles botaram o seu. Se isso aqui tivesse até hoje, eu tinha arrumado grande. Que tudo, nesse Guia da Saúde tinha tudo aqui, especialidade, tudo, certo? E depois, eu também, como compositor, na época eu fiz uma música para aquele... O chefe de polícia, o Hélio Luz. O Hélio Luz. Você lembra disso? Lembro, claro. O Hélio Luz. Tive que pedir autorização a ele e ele me deu, tá vendo? E esse samba hoje, eu só mudei só o nome dele. Está no meu CD, vai ficar ruim para malandro viver. Vai ficar ruim para malandro viver. Exatamente. E essa revistinha que também eu fiz nos colégios dominicais, porque as parábolas de Jesus, o semeador que aí as crianças, e a candeia. As crianças aí estudam e pintam. Quer dizer, então isso aqui também deu... Agora, você não vai dizer para o pessoal aí o que você toma e tal, para o pessoal ter saúde, não? Não, eu só digo o seguinte, a forma. Todo mundo pergunta, porque a carcaça não parece, né? Mas a máquina, isso aqui é triste, porque eu sei que a minha estrada está mais curta. Eu digo o seguinte, só tem dois caminhos, certo e errado. Se tu for para o errado, tu acaba tudo errado. E o certo, tu tem que saber se administrar, porque a concorrência é grande, certo? Então você abre uma firma, administra mal, ela falha, né? Então eu não tive vícios, comprei a máquina e estou esperando só o dia de Papai do Céu, que ninguém vai ser eterno. Só que tem que nessa passagem para nós todos, é muita briga, é muita guerra, ninguém vai chegar. Quero agradecer aqui, poderíamos ficar aqui mais horas aqui falando com o Maurício Marques, jornalista, compositor, conselheiro aqui da TV, diretor da Casa do Compositor, também participante do Conselho Fiscal e diversos outros órgãos da ABI, que faz o programa Momentos de Emoções e contou aqui a história do programa. Muito obrigado, Maurício. Obrigado a você. Eu quero agradecer a você que nos brindou com a sua audiência, a sua paciência. Dizer que você pode acompanhar a programação da TV Comunitária na internet pelo www.tvcomunitaria.rio, tudo junto, .rio, acompanhar pelas redes sociais e a gente deixa aí o nosso telefone, o nosso e-mail para você nos ajudar a fazer a TV Comunitária. Obrigado e até o próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.